Bem-vindo a Excel Explicações Práticas. Nesse vídeo vou explicar rapidamente, relembrar, na verdade, algumas coisas importantes no programa do Excel. Então, vamos lá. Em Arquivo, a gente encontra as opções Salvar e Salvar Como, aonde salvar, a gente consegue salvar alterações. Salvar Como nos permite criar uma nova cópia, escolhendo até um local diferente, se necessário for. É possível também escolher um formato diferente. Veja que aqui nós temos um espaço para colocar o nome do arquivo e mais abaixo nós temos aí o tipo, aonde você pode manter o tipo padrão do Excel, né, que é o XLSX, mas você pode também escolher um outro formato diferente, como PDF, por exemplo, se assim precisar. Muito bem, continuando aqui o lembrete rápido. Na opção imprimir, a gente consegue imprimir a partir da impressora que estiver como padrão. Se você tiver mais de uma impressora conectada, aqui na opção, aqui onde tem impressora, clique na setinha para baixo e escolha aquela que você deseja realizar a impressão. Se você quiser mais cópias, é só modificar aqui, escolher a quantidade de cópias desejada. Querendo deitar a página, você vem aqui em orientação retrato e muda para orientação paisagem. Lembrando que tem uma outra maneira para fazer essa modificação de maneira permanente. Aqui é só de maneira provisória para a impressão. Observe que ao colocar aqui orientação paisagem, a página automaticamente ficará deitada. No Excel é muito comum a gente precisar deitar a página, tá bem? Continuando, aqui em opções, logo vai abrir uma janela com configurações mais avançadas, mas eu queria chamar a atenção aqui para a opção salvar, aonde você pode dizer para o Excel que você quer que ele sempre escolha uma determinada pasta como padrão. Então, toda vez que você clicar em arquivo salvar como, ele vai te direcionar para a pasta que você escolher aqui nesse momento. Tudo bem? Você pode copiar o caminho e colar aqui, se achar que é assim mais fácil. Ou então pode também digitar o próprio caminho como está aqui. Ok. Continuando o lembrete rápido, na guia página inicial você tem as informações principais, dentre elas essa opção orientação que permite deixar o texto em uma posição, ou seja, em uma rotação diferente. Observe, eu selecionei aqui estoque anterior e ao clicar nessa opção, a palavra sofre aí uma alteração, tá certo? Então, se precisar girar a palavra, venha nessa opção orientação. Vale lembrar, se você esquecer aonde estão as informações que você precisa, vá apontando o mouse levemente até encontrar aquilo que você deseja. Aqui nós temos a opção quebrar texto. Ela é uma opção muito importante também, que nos permite fazer com que as palavras desçam, fiquem abaixo, na mesma célula. No Excel, isso só é possível se você usar a opção quebrar texto, diferente das tabelas do Word. Então, não esqueça, se precisar que a palavra desça, ou até mesmo as palavras, selecione e use a opção quebrar texto automaticamente. Aqui, logo em seguida, nós temos a opção mesclar e centralizar. Essa opção permite a você limpar as linhas internas da área selecionada. Mas vale lembrar que muitas vezes uma folha impressa parece ter, está tudo mesclado. Fique atento, porque nem sempre quer dizer que tudo esteja mesclado. Aqui, por exemplo, se a gente vir em exibição, em seguida clicar aqui em desmarcar linhas de grade,
Note que parece estar tudo mesclado. Não é que está tudo mesclado, é que as linhas de grade foram desmarcadas. Porém, quando a gente imprime a folha, essas linhas de grade não irão aparecer. Logo, causará a impressão de que está tudo mesclado, mas pode ser que não esteja. Uma outra coisa que é muito importante, pode ser que a gente tenha 4 células selecionadas e nelas exista apenas bordas externas. Então, nesse caso, pode parecer que seja uma única célula, quando na verdade são 4. Veja, se a gente manda imprimir esse documento, essas divisões internas não irão aparecer. Por exemplo, eu vou clicar aqui em arquivo, em seguida clicar em imprimir, né? Observe que você vê apenas como se fosse uma única célula. É assim que vai ficar na folha. E, na verdade, lá existe 4 células. A gente poderia fazer um cálculo, aplicar uma fórmula em cada uma dessas células. Então, fique atento na hora de colocar bordas, trabalhar com bordas externas, para não se confundir. Uma outra coisa muito importante ainda nessa guia página inicial é a formatação de números. Por exemplo, aqui eu tenho o número 2. Se eu escolher aqui um formato diferente, esse número 2 vai sofrer uma alteração. Tá vendo? Eu escolhi data aqui, olha como tudo ficou diferente. Se eu escolher, por exemplo, hora, ele vai mudando também. Então, pode acontecer do Excel automaticamente escolher uma formatação diferente da que você deseja. Se isso acontecer, lembre de vir aqui nessa opção de estar a palavra geral. Pode ser que não esteja a palavra geral. E aí você faz a escolha de sua preferência. Quando nós estamos subtraindo datas, pode acontecer do Excel aplicar uma formatação diferente. Como seria subtrair datas? Eu tenho aqui uma data em que o produto vence, né? Vamos dizer aqui que o produto vence no dia 15/12 de 2023. Essa é a data em que o produto vence. E agora aqui na frente vamos colocar a data do sistema, igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses. Pronto, aqui eu tenho duas datas. Uma em que o produto vence e a data atual do sistema. Aqui na frente eu vou fazer a subtração de data. Igual, todo cálculo começa com o sinal de igual. Eu poderia colocar aqui G12, mas com o mouse eu posso clicar em cima e o Excel já coloca para mim. Muito bem, G12 menos H12. Vamos agora dar Enter para o Excel subtrair essas datas. Ele colocou aqui o número 10, está dizendo para mim que faltam 10 dias para o produto vencer. Mas se por acaso nesse momento aqui o Excel me colocar uma informação diferente, tipo assim, uma data, é hora de vir aqui e escolher a opção geral sem nenhuma formatação específica para se conservar apenas o número 10. Outra coisa importante ainda aqui é trabalhando com os filtros. Muitas vezes você tem uma planilha onde ela tem produtos. E ao abordar o seu cliente, você não quer mostrar todos os produtos, apenas uma parte deles. Aqui eu tenho arroz, café e feijão. Se não interessa eu mostrar feijão para o meu cliente, eu posso aplicar nessa planilha aqui um filtro. E após aplicar um filtro, eu posso clicar na setinha para baixo e desmarcar a informação, ou seja, os dados que eu não quero que apareça na minha planilha. Por exemplo, eu vou desmarcar aqui feijão, vou clicar em OK. Observe que agora eu tenho apenas arroz e café. Como saber se existem linhas ocultas na minha planilha? Primeiro você vai observar que a ordem fica incerta. Depois você vai ver alguns pontinhos indicando que aqui tem filtro, né? E também alguns números azuis. Para limpar para desmarcar, é só clicar na setinha, clica na setinha e desmarca a opção ou as opções. É possível fazer isso também vindo aqui, ó,
Só que aqui, nessa primeira opção, permite ou selecionar tudo ou desmarcar tudo. Então, é muito importante essa opção de filtro no Excel, quando a gente às vezes quer temporariamente ocultar algumas informações. Falei de algumas coisas importantes aqui na guia página inicial. Lembrando ainda que nós temos aqui os botões para aumentar e diminuir as casas decimais. Então, se você precisa aumentar as casas decimais, use o botão aumentar casas decimais. E se precisa diminuir, use o botão diminuir casas decimais. Se precisa colocar símbolo de moeda, você está vendo aqui o botãozinho formatar número de contabilização. Guia inserir. Aqui nós temos coisas importantes. Temos tabela, imagem online, formas. Temos aqui os Smart Art. Você pode escolher o Smart Art da sua preferência. Alguns deles aqui permite colocar imagens, então fique atento. Existe uma diversidade grande de gráficos para que você possa escolher o gráfico da sua preferência, seja de coluna, seja de pizza. Lembre-se de selecionar as células em que você deseja colocar o seu gráfico. E se você deseja inserir gráfico com as informações de uma seleção distante da outra, você pode segurar a tecla CTRL. Não esqueça, segura CTRL, aí você seleciona uma coluna, em seguida seleciona outra coluna, saltando a do meio, por exemplo. Isso só é possível se você segurar CTRL. Se você tentar fazer isso sem segurar a tecla CTRL do seu teclado, você não vai conseguir. Aqui no Excel ainda é possível inserir algumas coisas como caixa de texto, cabeçalho, Word Art, enfim. Continuando, na guia Layout, o layout da página, né? Aqui na guia Layout nós temos como fazer algumas configurações de página, como margens. Lembrando que no Excel não há muita necessidade de configurar margens, isso é mais para o programa do Word. Já orientação, isso aqui é muito importante utilizar no programa do Excel, importante por demais, porque nós temos muitas planilhas deitadas, então fique atento para não esquecer dessa opção aqui. Querendo deitar a planilha, clique em Layout, em seguida Orientação. Tamanho não há muita necessidade de mexer. Ainda é possível colocar uma imagem como fundo, mas não é muito recomendado. Ok, continuando, fórmula. Aqui nós temos a lista das fórmulas do Excel. Uma lista muito grande, as opções de lógica. Trabalhamos já com algumas dessas, como a função C, entre outras. Nós temos algumas também de opções de texto, opções de data. Aqui em matemática e trigonometria há uma lista muito grande. Mais funções nós ainda temos aqui da estatística, engenharia, cubo, mas vale lembrar que para estar trabalhando com fórmulas de engenharia é preciso ter um conhecimento específico na área para estar conseguindo aplicar adequadamente a uma dessas fórmulas. Mas também não impede de estar aplicando elas, mesmo que não tenha um conhecimento mais aprofundado na área específica. Em dados, aqui nós temos algumas opções que se repetem, como filtro, né? Aqui a gente pode escolher essa opção filtro para ativar ou desativar. Como eu tinha colocado o filtro agora há pouco, ele estava ativado. Eu cliquei aqui e desativei. Ou seja, eu posso encontrar filtro em dados, mas posso encontrar filtro na guia página inicial, aqui do ladinho direito, na opção classificar e filtrar. Continuando, na opção dados, a gente ainda consegue usar a opção classificar. Ela é muito interessante no programa do Excel, porque muitas vezes a gente quer colocar a lista dos nomes na ordem alfabética. Então, se a gente quiser colocar na ordem alfabética, ordem crescente, seleciona e escolhe aqui a opção classificar e filtrar. Por exemplo, se eu selecionar aqui,
e clicar em classificar e filtrar, ele já vai me permitir colocar na ordem crescente. É claro que ele ainda pede aqui alguma confirmação por qual coluna eu desejo fazer essa classificação. Aqui no caso eu escolho a coluna de produto, né? E clique em OK. Veja que agora ele fez aqui uma alteração, colocando arroz para cima por causa classificação ordem crescente. Aqui, continuando na guia exibição, aliás, revisão, nós temos funções que são mais utilizadas no programa no Word. Aqui no programa do Excel a gente utiliza menos, como ortografia e gramática, dicionário de sinônimos. Uma opção muito útil é o proteger planilha, onde a gente pode clicar nessa opção, colocar uma senha de proteção. Fazendo isso, alguém pode até abrir a nossa planilha, pode visualizar, mas não vai conseguir fazer modificações. Como a gente muitas vezes trabalha com dados de suma importância, pode ser que precise colocar uma senha de proteção. Veja, eu acabei de colocar uma senha de proteção aqui. Se eu tento alterar alguma informação, logo ele diz que faz parte de uma planilha protegida. Para desproteger, basta clicar no mesmo botão, desproteger planilha, fornecer a mesma senha, clicar em OK. Planilha já está desprotegida. Eu posso proteger ou desproteger da minha pasta de trabalho inteira, porque o Excel ele me permite criar várias planilhas. Essa aqui mesmo você pode ver que eu tenho várias planilhas aqui nessa pasta de trabalho do Excel. Então eu posso selecionar apenas não só uma planilha, mas a pasta de trabalho inteira. Aqui na guia exibição, a gente tem coisas importantes como marcar ou desmarcar as linhas de grade, mas é muito bom deixá-las marcadas para facilitar o trabalho. A gente pode marcar ou desmarcar também a barra de fórmulas e a barra de títulos, que é onde vai me mostrando aí as colunas e as linhas. Pronto, então fiz aí um apanhado rápido com relação ao programa do Excel. Lembrando que esse é um programa que tem do fácil ao muito difícil. É um programa que você pode separar com planilhas bem fáceis, simples por demais, e planilhas muito difíceis. Mas vale a pena se aprofundar nele. Para o mercado de trabalho, ele é muito bom. Hoje nós temos muitas inovações no mercado, muitas diversidades, mas a gente sempre vai ter necessidade de lidar com dados, principalmente de maneira organizada, aplicando fórmulas e funções, aplicando cálculos. E o Excel nos permite manipular dados dessa forma. Por isso que sempre vai ser necessário o homem lidar com dados, então sempre vai ser necessário utilizar o Excel ou outra ferramenta similar, né? Por isso que vale a pena você se dedicar ao programa do Excel. Ele é muito requisitado no mercado de trabalho. Uma pessoa que domina bem as planilhas do Excel tem uma facilidade maior de conseguir determinados empregos. Tudo bem? Então é isso aí. Até um próximo vídeo.